Bom, nosso assunto de hoje é perspectivas no desenho tridimensional. Na outra aula, a gente teve algumas discussões e apresentação, né, do sistema ortogonal. Hoje a gente vai ver tridimensional. Bom, nós, quando olhamos para um objeto qualquer no ambiente, em geral, uma casa, um carro, um cavalo, um edifício, uma estrada, tudo isso a gente tem a sensação de que tem algo muito perto da gente, que a gente está vendo muito claro, e tem algo mais para frente, mais distante, que vai chegar, termina o objeto, mas a gente sempre vê a linha do horizonte. Nessa linha do horizonte que a gente vê, ela vai ter uma divisão entre a Terra e o céu, né? Então nós chamamos de linha do horizonte. E aí temos a sensação de que há uma profundidade, né, no espaço, e essa profundidade de relevo que nós vamos considerar ela como sendo a linha do horizonte que vai estar dividindo dois espaços, um onde a gente pisa, né, e outro onde a gente só vê, não consegue tocar, que seria o espaço sideral, o céu, né, como chamamos de céu. Então, as partes que estão mais próximas da gente, elas parecem estar em tamanhos maiores. E aquelas partes que estão mais distantes, a gente vê como se tivesse menor, embora a gente saiba que ela tem um tamanho real, às vezes a altura da casa, assim, próximo da gente ou de um armazém, a gente olha e vê, não, esse pé direito, essa parede tem 5 metros. Mas quando a gente olha para o fundo, a gente vê ele bem menor, mas a gente sabe que ali tem 5 metros. Mas essa profundidade, ela é um efeito do espaço, não é isso que nós vamos ter, da distância que nós temos, e também um efeito da distância, mas a gente tem a certeza de que há uma continuidade na obra, na construção, ou no objeto, né? Então, o lombo do cavalo, ele tem uma certa diferença com a garupa, mas a gente sabe que existe uma sequência. Mas se a gente olhar só de frente para trás, é mais próximo, na dianteira ali do cavalo, próximo à cabeça, a gente vai ver a parte de trás um pouco mais distante. E aí, na representação disso, a gente precisa também colocar essas distâncias. Então, nós temos aí também um valor que é tridimensional, uma visão tridimensional. Nós vamos ter uma visão de uma fachada de largura e altura, nós vamos ter uma profundidade, que é uma visão tridimensional. A fotografia, quando a gente observa também, a gente tem a mesma coisa, de que existe algo ali que te dá uma certa impressão de que existe uma profundidade, um comprimento de profundidade, uma largura na frente, né, e uma altura. Também dá essa mesma impressão. Embora a fotografia seja apenas um papel, ou no caso do computador, no celular, é algo plano, mas que ela captura a profundidade também do que foi fotografado. Já no desenho, para transmitir essa mesma ideia de profundidade, é preciso recorrer ao modo especial de apresentação gráfica, que a gente chama de perspectiva, né? Então, é o que a gente vai ver hoje um pouco, essas perspectivas, as formas de representar essa perspectiva. Então, nós vamos representar essa apresentação tridimensional
com suas dimensões, né, todas, e a gente vai tentar trazer isso para o desenho, para que quem veja como você trabalha isso aí, esse objeto, ele tenha os três planos, né? A gente consiga mostrar uma fachada ou uma frente, onde tem a largura, onde tem uma altura, mas que tenha uma dimensão mais aprofundada, que a gente vai chamar aí de comprimento, certo? Então, para a gente representar isso, a gente tem algumas técnicas para poder fazer esse desenho, tá certo? Então, continuando aqui, existem diferentes tipos de perspectivas. Veja como fica a representação de um cubo em três tipos diferentes de perspectiva. Cada tipo de perspectiva mostra o objeto de um jeito, ou seja, os três tipos principais de perspectiva que a gente pode trabalhar. Comparando as três formas de representação, a gente vai poder, eu vou mostrar a forma depois, a gente vai poder notar que a perspectiva isométrica, iso igual, né, medidas iguais, é a que dá a ideia menos deformada do objeto. Isso quer dizer mesma métrica, quer dizer mesma medida. Então, as perspectivas, a isométrica, que tem a mesma medida, tanto a largura, a altura e o comprimento, mantém as mesmas proporções do comprimento, da largura e da altura do objeto representado. Além disso, o traçado da perspectiva isométrica é relativamente simples. Por essas razões, neste curso a gente vai estudar esse tipo de perspectiva também, como uma das principais. Então, as três formas de perspectivas principais que nós vamos ver são essas três aqui. A perspectiva cônica, que dá um formato um pouco de um cone. A perspectiva cavaleira, que vem da cavaleira, dá uma perspectiva de que há algo frontal, uma fachada frontal, mas há uma profundidade, mas é como se nós estivéssemos olhando como o cavalo, né? Um pouquinho acima de nós. Então, é uma visão um pouco da superfície superior e também da lateral, que pode ser aqui, no caso aqui está para a direita, mas pode também ser ao contrário, na lateral esquerda. E a perspectiva isométrica que a gente estava falando, onde as três perspectivas, os três lados, ou as três opções de visualização, elas têm a mesma métrica, a mesma medida. Então, se a gente olhar esse quadrado aqui, é igual a esse, que é igual também ao quadrado superior. E aí, nesse caso, a gente cria algumas linhas principais de isometria. Se a gente olhar, a gente vai ter aqui, ó, essas três linhas aqui, como sendo linhas que está nos dando ideia de isométrica principal. Então, vamos ver aqui. Se a gente fosse observar isso aqui como cônico, uma perspectiva cônica, a gente poderia mentalmente, né, ver um cone aqui, ó. Se a gente puxar daqui para cá, arredondado, né, dando a ideia de volume, e volta o outro lado do cone. A cavaleira, a gente está vendo aqui a frente do animal, digamos, a gente está olhando para frente, ou se estamos em cima do animal, a gente está vendo também uma frente aqui um pouco mais abaixo da gente montado no cavalo, a gente está vendo de cima e está vendo uma lateral, certo? Então, essa seria a perspectiva cavaleira. E da isométrica, a gente está mais ou menos parado nesse ponto. A nossa visão é esse ponto aqui isométrico. Esse ponto, ele dá uma visão igual para todas as distâncias do objeto que nós estamos, certo? Nós vamos ter daqui até aqui, a mesma distância daqui até aqui, e a mesma distância daqui até aqui. Então, nós temos um ponto isométrico, ok? A gente detalha mais esse desenho depois. E se a gente observar lá atrás, a gente teria também poderíamos dizer,
Uma outra forma de observar isso aqui seria ver que nós temos 3 linhas principais, né? O ponto isométrico dele sai de 3 linhas. Então, são as linhas isométricas. E aí, nós temos linhas secundárias que são paralelas. É como se fossem espelhos, um espelhamento, né, das linhas principais. Aí nós temos essa linha vertical aqui, nós temos 2 linhas de espelhamento. Nós temos essa, que é vertical também, e essa também. É como se fosse eu olhando com o espelho. Essa linha aqui, eu veria essa, se eu colocasse desse outro lado, eu veria essa aqui. Dessa linha aqui, superior, eu tenho um espelhamento aqui nessa de baixo. Seria uma linha isométrica secundária, linha isométrica secundária, linha isométrica secundária, e dessa aqui seria uma linha isométrica secundária dessa outra. Então, aqui nós teríamos uma linha isométrica secundária, que seria o espelhamento dessa aqui. E essas de cima? Também, né? Essa linha aqui, ela tem um espelho dela nesse vértice, que seria essa linha aqui. E essa linha aqui, também, isométrica secundária, que é o espelhamento dessa aqui. Então, veja o que fica no lado oposto. Essa linha é uma isométrica, o oposto dela, ela tem um espelhamento. Essa é uma linha isométrica, o oposto dela também tem um espelhamento. Então, nós temos um ponto isométrico central, e nós temos aqui, então, 3 linhas principais isométricas, e a partir dessas 3 linhas isométricas, nós temos a possibilidade de formar os desenhos, dando uma característica de que cada lado, né, cada vértice desse vai ter uma medida exatamente igual ao outro. Né? Se a gente fosse observar e fazer a medição de perspectiva, a gente veria que esse é igual a esse, que é igual a esse. A gente tem uma visão de que todos os lados são iguais. É um cubo, né? Bom, vamos ver primeiro a perspectiva cônica, que é aquela perspectiva que a gente viu inicial, né? Vamos voltar aqui para ver a cônica. Então, na cônica, a gente tem uma certa pontinha aqui em cima e outra embaixo. Os lados não são isométricos, né? A gente vê que esse lado aqui, ele é um pouco inferior a esse. Então, essa visão é da esquerda. Já na cavaleira, a gente teria uma visão aqui da direita, tá certo? E nós vamos ter a base, ou a frente e a fachada frontal um pouco virada também aqui para a direita, né? Então, ele não é reto, não é horizontal, como nós temos na cavaleira. Na cavaleira, nós temos uma linha horizontal aqui na base. Na cônica, sempre observar que a cônica, ela faz como se fosse uma ponta aqui, a ponta do cone, tá certo? É a ponta do cone. Então, nesse caso aqui, nós temos uma linha em posição oblíqua. Ou seja, ela não é horizontal, nem é vertical. Essa é vertical, essa é vertical. Nós não temos nenhuma linha horizontal aqui. Então, são oblíqua, ou seja, lateral, né? Lateral. Já essa é horizontal, essa linha é oblíqua, essa é vertical, vertical, oblíqua, e assim vai, né? Na isométrica, a gente tem só a linha vertical principal, as demais são espelhamento também é vertical, vertical, as demais são todas oblíquas. Oblíqua para a direita, oblíqua para a esquerda. Então, a cônica, estão lembrados, é um sistema de perspectiva, né? Perspectivo fundamentado na projeção cônica de objetos sobre um quadro transparente. Corresponderia a desenhar sobre a lâmina de vidro a imagem do objeto, mantendo o olho imóvel num ponto qualquer, né? Um ponto de vista. Conforme o cubo tiver uma ou duas das suas 3 direções fundamentais paralelas ao quadro, a respectiva projeção cônica terá 3 ou 2 ou apenas um ponto de fuga. Então, eu vou voltar aqui esse slide para a gente
Bom, então, a gente conversou aqui um pouco antes, que nós temos, digamos que aqui seja a linha do horizonte, né? Uma montanha e tal, tá? Linha do horizonte. Então, nós temos aqui a Terra, mas aqui para cima é o céu, né? Essa parte do céu seria, o horizonte, além do horizonte, seria o nosso limite. Então, o ponto de fuga é um ponto que eu vou considerar que eu estarei a partir dele olhando para cá, de lá para cá. Eu posso ter um ponto de fuga aqui, por exemplo, então eu estou na linha do horizonte e meu objeto vai ser observado a partir de onde eu estou para esse ponto de fuga. Eu posso ter um ponto de fuga, posso ter 2 pontos de fugas, ou até mais pontos de fugas. Digamos que eu posso botar um ponto de fuga aqui, se quiser, ou terceiro, assim vai. Mas vamos trabalhar com 2 pontos de fuga. Está chovendo muito aqui. Então, a partir desse ponto de fuga, eu posso traçar cones, tá certo? E desses cones, eu posso fazer vários desenhos. Então, eu vou colocar aqui um quadrado, por exemplo, e a partir dele eu posso traçar linhas até o ponto de fuga. E aí eu vou ver as minhas linhas de perspectiva onde é que vão estar. E para que serve isso? Ele vai servir para eu fazer a profundidade do desenho, né? Então, se eu quero essa linha aqui da frente, e eu quero dar um limite, vou fazer, no caso, uma caixa, tá certo? Então, nesse ponto de fuga, onde ficaria o final? Digamos que a parte basal, né, a parte de baixo seja, essa linha é a parte de baixo, então a linha que sai desse vértice aqui, eu simplesmente posso traçar aqui. E aqui eu posso traçar desse vértice para esse. Certo? Desse outro vértice para cá. Então eu teria aqui já o meu fundo da caixa. Aqui eu tenho os laterais. Né? Então eu tenho aqui uma perspectiva cônica a partir desse ponto de fuga. Não, poderia dizer que esse é o ponto de fuga 1. Nosso ponto de fuga 2. Eu posso também, essa caixa d'água eu posso trabalhar a partir daqui. Eu quero fazer um segundo objeto a partir daqui. Eu posso trabalhar exatamente linhas que venham aos vértices. Para cá, ficou muito emaranhado na tela, mas essa para vocês terem ideia. Né? E eu posso fazer também aqui um novo cômodo, digamos, seja um quarto, nesse sentido, e eu fecho aqui, ó. Já teria a perspectiva de um outro cômodo. E aí eu posso trabalhar, se quiser também, uma perspectiva de uma outra, em outra direção, ponto 3, por exemplo. Eita, mão livre. Eita. Eu posso trabalhar a perspectiva também aqui de cima. Então, eu teria esse lado aqui, já pronto. Eu teria essa frente já pronta. Então, se eu corto aqui, eu corto, aí teria que ser essa perspectiva lateral desse ponto de fuga, eu já teria a perspectiva desse lado aqui, tá vendo? Eu tenho um ponto de fuga aqui, eu posso trabalhar aqui, também outra perspectiva daqui, eu já teria esse ponto de fuga. Então vejam que essa perspectiva cônica, ela dá essa possibilidade, tá certo, da gente trabalhar com os pontos de fuga.
É isso mais ou menos que eu estava tentando mostrar aqui. Ficou muito misturado as linhas. Mas aí, conforme o cubo tiver uma ou duas ou mais, uma, duas ou mais, três direções fundamentais paralelas ao quadro, a respectiva projeção cônica terá três, dois ou apenas um ponto de fuga, dependendo da necessidade do desenho. Este sistema implica em construções geométricas bastante complexas, exigindo normalmente o uso de desenho instrumental. Aí nós vamos precisar, às vezes, do computador, né? Em consequência, a transformação das medidas do espaço para as medidas do plano e vice-versa não pode ser feita de modo simples e imediato. A gente precisa fazer um estudo. Por isso, em desenho técnico, especialmente no esboço à mão livre, é utilizada com mais frequência o sistema de perspectivas paralelas que não apresentam os inconvenientes mencionados acima, ou seja, não tem muitos pontos e muitos detalhes, a gente consegue fazer à mão livre, mas se não, a gente precisa do computador. Como o nome indica, esse sistema que serão tratados a seguir fundamentam-se nas projeções paralelas, cilíndricas, em que todas as linhas de feixes projetando são paralelas. Então, nós vimos, eu estava tentando mostrar a linha, apenas a linha cônica, né? Aí nós temos aqui exemplo, por exemplo, de dois pontos de fuga, ponto de fuga 1, ponto de fuga 2, certo? E aí nós temos aqui um plano imaginário, né? Onde esse plano imaginário ele vai mostrar nos dois cruzamentos aqui, dos dois pontos de fuga, tanto os traços que vêm desse ponto de fuga, um como do 2, ou do 1, do 2, a gente pode chamar aqui de 1 ou de 2, né? Digamos que aqui seja o ponto 1 e aqui seja o ponto 2. Então, esses pontos de fuga, a partir deles, a gente pode fazer objetos diferentes, em espaços diferentes. E a gente aproveita a perspectiva vinda de um lado e do outro para dar exatamente o local. Então, a gente pode ver aqui nesse cubo que houve um traçado oblíquo, né? Ou seja, não existe uma parede que seria reta, mas ela tem uma entrada, ela seria um pouco como uma espécie de losango, né? Então, nós temos aqui esse quadrado aqui, aqui nós temos outra, como se fosse um telhado, né? Com uma parte obtusa, oblíqua, aliás, e aí nós temos aqui a frente, uma lateral e uma frente. Desse ponto 2, nós temos a projeção aqui completa, né? Então, nós temos os vários vértices de como foi montado esse material. Então, vê que tem sempre uma entrada e a formação de uma caixa aqui em cima, que seria mais ou menos o telhado, e as paredes laterais. Então, para que a gente tenha uma perspectiva de algo que a gente vai trabalhar para cá, o ponto onde exatamente vai ter, então esse ponto de fuga vai dar essa visão de perspectiva, tá certo? Então, é como se nós estivéssemos aqui, olhando daqui para lá, e daqui para lá a gente vai ver o objeto diminuindo de tamanho, embora a gente saiba que ele teria o tamanho correto. É apenas uma questão de dimensão, de profundidade. A mesma coisa nesse aqui, é como se a gente estivesse olhando exatamente daqui de frente. A gente veria uma lateral, as duas laterais, na forma cônica, veja, tem um biquinho em cima, outro embaixo. O que é a forma cônica? Então, nós temos aqui esse cone, tá? Então, o cone, vou pegar uma régua, ver se eu consigo. Então, o cone, ele vai dar sempre essa ideia, como se fosse uma árvore de Natal, né? Então, aqui a gente teria mais ou menos o desenho do quadrado, sempre com uma ponta,
e aqui em cima também sempre uma ponta. Essa é mais ou menos uma imaginação do que seria o cone. Então, a forma cônica de perspectiva seria essa, tá certo? A gente tem sempre imaginário um ponto de fuga que pode estar em cima, como a gente viu ainda há pouco, pode aqui estar um ponto de fuga em cima, que vai dar as minhas linhas cônicas, certo? E aí a gente vai fazendo de acordo com as linhas. Como eu estou fazendo sem régua aqui com a caneta de desenho eletrônico, é muito difícil, porque ela fica completamente diferente quando a gente passa o traço. Bom, nesse desenho aqui, a gente tem também demonstrando o lado oposto, né? Aqui a gente está virando para a esquerda, aqui a gente fazendo desenho virado para a direita. Então, vejam também como a gente pode trabalhar nesse sentido, só que a forma cônica a gente vai ver o quê? Uma base, sempre uma base que não é horizontal, o traço da frente não é horizontal, ele é oblíquo. Já na forma cavaleira, a gente pode trabalhar isso aqui, mas a gente vai ter uma base horizontal. Então, nós temos uma fachada que começa com uma base horizontal, né? E a gente usa também o cone aqui, ó, mas aí nós vamos ter lados diferentes, mas a base horizontal é uma característica da forma cavaleira. Sempre que a gente vê traço horizontal cavaleira, ok? Alguma pergunta até aí? Tá tranquilo? Tá tranquilo até agora. Ok. Então, perspectiva cavaleira, né? É o sistema perspectiva obtido quando o feixe paralelo ou cilíndrico que a gente tem imaginário, tá certo? Isso a gente não vai fazer um feixe cilíndrico exatamente correto, mas é imaginário. Se projetando, de projetantes é oblíquo, o que é oblíquo? Com traçado lateral, né? Ele é sempre lateral. A gente viu isso nas cotas, que a gente passa uma linha e dá os limites, né? E coloca um traço oblíquo. É esse traçozinho aqui lateral. Pode ser assim ou assim. Ele é oblíquo. Nem é vertical, nem é horizontal. Ele é lateral, para a direita ou para a esquerda, certo? Então, seria o acento agudo assim, circunflexo, mais ou menos. Então, esses traços oblíquos, eles vão estar sempre presentes nessa perspectiva cavaleira, assim como também na cilíndrica, como a gente falou, na cônica, tá certo? E os traços retos. Mas na cavaleira, o que é característica? Nós vamos ter uma linha horizontal sempre no desenho principal, na fachada principal. Sendo colocado paralelamente ao mesmo a face mais importante do objeto. Então, nós vamos ter sempre essa fachada com desenho horizontal e paralelo nas laterais, a gente vai ter na parte superior e na parte lateral sempre cones com linhas oblíquas, ou virada para a esquerda ou para a direita. No desenho sobre a lâmina de vidro, ou seja, se a gente tivesse um quadro de vidro, né, que espelhasse, a gente pudesse desenhar lá, a gente tem um objeto, ele espelha no vidro, e a gente vai desenhar em cima desse espelho. Então, no desenho sobre a lâmina de vidro, é obtido uma projeção oblíqua, ou seja, lateral, quando o olho é movido ao mesmo tempo em que a ponta do lápis, de maneira que os visuais que unem cada ponto do objeto ao correspondente ponto de desenho e ao olho, sejam sempre paralelas entre si e uma direção oblíqua em direção ao vidro. Ou seja, sempre que a gente está em frente, está com o objeto e ele está sendo espelhado lá, a gente vai ter uma visão de que uma lateral ela está, se eu fecho um olho, se eu olho um pouco do lado do objeto, se eu colocasse aqui vou dizer aqui essa xícara, né?
Então, quando eu olho daqui, e se tivesse um espelho aqui atrás, a gente iria ver uma lateral e a frente da xícara e uma lateral, certo? E um pouquinho, se eu olhar meio de cima, eu vou ver aqui também a parte de cima, mas eu vou ver tanto essa como a parte de cima menor. O que eu vou ver mais forte é essa frente. Então, essa seria a forma cavaleira. A gente vai ver um pouquinho de cima da xícara, como se você estivesse olhando, a câmera está aqui, então seria mais ou menos isso. A gente está vendo aqui uma lateral, uma frente, uma lateral, à direita ou à esquerda, e um pouquinho de cima da xícara. Só que a gente vê principalmente a parte da frente. A lateral a gente não vai ter uma visão completa, então vai ser uma visão diminuída, como se tivesse um tamanho menor. Então, no desenho sobre a lâmina, a gente vai ver dessa forma, tá certo? Na realidade, as faces do cubo, paralelas ao quadro, permanecem em verdadeira grandeza. Ele realmente ele existe, vai ter a grandeza dele como a gente vê, conhece o objeto, né? E pode constatar com o objeto. Só que no desenho, a gente, para dar um sentido de profundidade, a gente vai ter que dar uma diminuída para saber que existe uma distância, né? Uma diminuída e uma encurtada na parte do fundo do desenho. Enquanto as arestas perpendiculares ao quadro se projetam inclinadas, sofrendo uma certa deformação. Então, esse oblíquo, ele vai dar uma deformação no desenho, se era um quadrado, né? Então, se o desenho é um quadrado, um cubo, digamos aqui seja um desenho de uma casa, a gente sabe que essa parede aqui é desse jeito. E a parede lateral é igual a essa, né? Mas, para eu dar o sentido de profundidade, eu vou ter que dar, vamos inclinar ele aqui para a direita, e eu vou ter que dar, para eu dizer que ele está mais distante, eu vou ter que diminuir o tamanho. Então, esse tamanho aqui não pode ser igual a esse aqui atrás, ele vai ser um pouco menor, para dar uma impressão de que ele está mais distante. E eu estou vendo também a parte superior, que também é um pouco menor, porque é como se eu tivesse em cima do cavalo, né? Eu vou ter uma visão lateral, frente completa, do tamanho real, uma lateral mais aprofundada e menor no fundo, e um pouco da parte superficial. Então, essa é a forma cavaleira. E aí, há uma deformação. A deformação do quê? Desse lado aqui, a gente sempre vai ter um quadrado que não é um quadrado. Normalmente, ele vai ter no fundo menor do que a frente. Ele vai ficar mais ou menos isso, né? Ó, ele vai ter sempre a frente, sempre aqui na frente, maior do que a parte de trás. Ele vai ter que diminuir. E aí, com isso, a gente dá a ideia de distância. Eu vou fazer um outro aqui, mais quadrado. E a gente diminui para dar o sentido de distância. Com isso, a gente faz uma deformação. O que é para ser todos iguais, a gente sabe que tem medidas iguais, mas no desenho vai dar uma deformação na lateral, na parte superior. Então, essa é a forma cavaleira, tá certo? E aí nós temos aqui algumas formas de desenho cavaleiro, né? De cavaleira. A gente tem a forma aqui de apenas inclinar 30 graus, né? Para dar a ideia de profundidade, a altura aqui. 45 graus, aí nós chamamos cavaleira 30, cavaleira 45, e 60 graus, cavaleira 60, que é a forma mais deformada. Praticamente fica um losango aqui. Dá para ter ideia, né? Mas ela fica mais isométrica com a frente. Fica mais aparente. Ok? Falta aqui. Bom, então nós temos aqui os tipos: cavaleira 30 graus, 45, então largura 1, digamos, altura 1 é igual a largura e altura, só que a profundidade ela vai ser 2/3 da altura da largura, a metade aqui, ou 1/3 no caso de 60 graus. Certo? Aí nós temos a perspectiva isométrica, né? A perspectiva isométrica, a gente vai ter
Então, na perspectiva isométrica, a gente vai ter os lados, os 3 vértices iguais, né? Tem o vértice 1, o 2 e o 3, todos eles vão ter a mesma largura. E aqui nós temos o ponto isométrico com as 3 linhas isométricas. Sempre os desenhos isométricos, eles vão ter que ter 3 linhas isométricas. E aí nós vamos ter as linhas isométricas principais, né, e as linhas isométricas paralelas. Nós temos as 3 principais e as linhas isométricas paralelas. Bom, em quase todos os usos práticos do sistema isométrico, não se considera a redução que sofrem as linhas, marcando-se sobre os eixos seus comprimentos reais. Assim, teremos uma figura com a forma exatamente igual, mas um pouco maior na proporção de 1 para 1,23 linear e seu volume de 1 metro cúbico para 1,23 linear também, na figura abaixo. Ou seja, essa figura aqui, 1, né, é a figura do nosso cubo. E aí, se a gente quiser aumentar, né, a gente tem uma proporção de apenas 81% do que seria essa proporção aqui do nosso cubo 100%. Então, eu não vou virar, não vou diminuir, aumentar um lado ou outro, não. Se a gente quer dar visões diferentes, a gente apenas vai aumentar de tamanho. Aqui seria o cubo no tamanho ideal, né, que eu quero fazer o meu desenho, tal, com as escalas 1 para 100, por exemplo, ou 1 para 20, 1 para 2, ou não, 1 para 100. Tá, ok, mas eu quero dar uma outra visão diferente. Então, eu vou somente aumentar ou diminuir, tá certo? Eu não posso mudar, ela vai ser sempre isométrica. Bom, vamos ver agora os traços ou traçados da perspectiva isométrica, tá certo? Então, nós temos a perspectiva isométrica simplificada, onde os eixos isométricos, o desenho da perspectiva isométrica é baseado num sistema de 3 semi-retas que têm o mesmo ponto de origem e formam entre si ângulos de 120 graus. Eu já falei aqui outro dia sobre essa questão das linhas isométricas, né? Então, nós temos sempre um ponto isométrico e entre essas linhas nós vamos ter sempre 120 graus. Essas semi-retas, assim dispostas, recebem o nome de eixos isométricos. Cada uma das semi-retas é um eixo isométrico. Os eixos isométricos podem ser representados em posições variadas, mas sempre formando entre si ângulos de 120 graus. O traçado de qualquer perspectiva isométrica parte sempre dos eixos isométricos, tá certo? Então, qualquer traçado que eu for fazer, eu tenho que estar levando em consideração esse eixo, essas 3 linhas, que formam o eixo isométrico. Então, nesse desenho aqui, nós temos representado, né, os 3 eixos isométricos que representam as 3 dimensões, né? Então, nós temos uma representação tridimensional, onde nós temos o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. E a gente vê também na cartografia, no sistema matemático, para ficar mais simplificado, a gente faz dessa forma, não é isso? X, Y e a linha Z. Então, entre essas 3 linhas vão ter sempre ângulos de 120 graus. Então, planamente, a gente não consegue distinguir, certo? Então, o X passa, o Y passa, mas elas estão dispostas de forma a formar esses 120 graus, dando uma rotação de 360 graus. Aqui nós temos uma forma prática de ver também o eixo de 120 graus, né, os eixos isométricos, as 3 linhas,
o eixo isométrico 1, 2, 3, aqui o nosso ponto isométrico central, e aí nós temos as linhas paralelas, que são sempre traçados linhas paralelas às linhas do eixo isométrico. Então, essa linha aqui de baixo, ela é paralela a essa outra linha aqui de cima. Essa linha de baixo, ela é paralela ao eixo de cima. Essa linha vertical é paralela a essa linha vertical. Essa linha lá em cima, ela é paralela a essa aqui. E essa aqui é paralela a essa. Essa é paralela a essa. Então, existe uma isometria onde você vai. E se a gente vai fazer os ângulos aqui, a gente vai ver que aqui nós temos 120 graus, 120 e 120. Uma outra observação que a gente pode ver em relação a esses eixos isométricos é que quando a gente divide esses eixos isométricos e a gente fecha aqui, a gente tem... Eita, caramba! A gente tem a formação de quê? Nós temos a formação de triângulos, certo? Nós temos a formação de triângulos. E se a gente coloca esse eixo isométrico ligado a outros, a gente vai ter uma malha, uma rede, tá certo? De losangos. Ou seja, dois triângulos vão formando losangos. Vejam. E aqui nós podemos ter vários vértices, de novo, isométricos. Então, a gente consegue... Eu coloquei lá no Classroom uma postilhazinha, vocês olhem lá que tem algumas malhas isométricas, tá certo? Parece uma teia de aranha. Então, vocês vão ver uma malha quadriculada, onde a gente pode desenhar desenhos cavaleiros com facilidade, e nós vamos ter uma malha isométrica, onde a gente pode desenhar desenhos com perspectiva isométrica. Aqui um outro exemplo que nós poderemos observar com facilidade as linhas paralelas, né? Veja, essa linha paralela, nós temos o eixo Y, a linha paralela, que é R, nós temos o eixo X e a linha paralela aqui, U. Nós temos também essa linha paralela S, e a linha paralela também aqui abaixo do Z. Eu posso simplesmente, com essas linhas paralelas, tracejar, não é isso? Desenhos de cubos com facilidade. E aqui eu teria uma linha paralela nessa altura, eu teria um cubo mais para cima, né? Bom, então, vocês vejam que aqui a gente não está observando algo que a gente observou na forma cônica, tá certo? Na forma cônica, nós temos um ponto de fuga que vem sempre dele um cone. Algo no formato de um cone, estão vendo? Então, o ponto de fuga ele vai trazer um cone. Já nesse formato isométrico, ou também no cavaleiro a gente usa também um pouco cone ou cilindro. A gente não vai usar o cone, a gente vai usar o cilindro. O cilindro é o quê? É algo que é sempre paralelo. Mesmo que seja um tubo, ele tem linhas paralelas. Tá certo? Então, essa linha superior, ela não vai se encontrar no horizonte com a linha inferior. Então, veja sempre, o cilindro ele vai ter sempre linhas paralelas. Um macarrão, né? Um tubo macarrão, um tubo de PVC, vai ter sempre essas linhas externas que são paralelas. Então, se aqui eu quero fazer um desenho, uma projeção maior, ela vai estar sempre paralela. Eu não vou poder dar uma dimensão menor, como se fosse aqui no cone.
Já se eu tenho essas linhas isométricas, eu posso fazer um desenho onde eu tenha uma lateral da esquerda e uma lateral da direita com tamanhos iguais, simétricos, tá certo? E uma parte superior também que eu posso fazer simétrica ou não, dependendo da minha linha lateral, da dimensão que eu quero dar. Então, se eu quero desenhar um cone, eu teria que dar linhas paralelas exatamente no mesmo ponto. E aí eu iria fazer também linhas paralelas no mesmo ponto para que tenham a mesma dimensão. Se eu quero fazer um cubo, então uma linha paralela aqui, mas nesse ponto eu teria que fechar para que eu tenha as dimensões aqui, as 3 dimensões iguais, tá certo? Mas se eu quero desenhar um tijolo, que não é um cubo, né, é retangular, apenas eu vou passar um pouco mais o tamanho dele, para que fique mais retangular, e com isso eu vou ter um desenho retangular. Aqui eu teria os furinhos do tijolo, por exemplo. Então, a ideia isométrica ela é muito interessante porque você consegue rapidamente, com segurança, fazer desenhos que tenham um traço perfeito, né, e que dê uma ideia bem clara do que você quer mostrar. Então, continuando, nós vamos ver agora traçando a perspectiva isométrica. Dadas as vistas principais de um objeto, parte-se de um ponto que representa o vértice, que a gente viu já o vértice onde saem as 3 linhas. O do sólido envolvendo e traçam-se os 3 eixos que farão entre si ângulos de 120 graus. Então, nós vamos ter as 3 linhas isométricas. Em seguida, constrói-se os paralelepípedos, ou aquelas linhas paralelas, envolvente do sólido com as maiores dimensões de largura, altura e profundidade, segundo a visibilidade desejada para os 3 planos que quer se dar, né? Analisando as vistas ortográficas, o que são vistas ortográficas que a gente viu na aula anterior, né? Que são aquelas vistas que nós temos a partir da reflexão de uma luz, né, na frente do objeto, e o que nós vamos ver, a sombra por trás, seria o desenho ortográfico, a representação ortográfica daquele maciço, né? Analisando as vistas ortográficas, fazem cortes no sólido envolvente, de acordo com as formas e dimensões dadas nas referidas vistas, adaptando separadamente cada vista ao seu plano, até que se tenha o objeto desejado. As linhas ocultas, ou seja, aquelas linhas que a gente não está vendo de frente, não são habitualmente representadas em perspectiva. Então, se a gente está fazendo só uma perspectiva para mostrar fachadas frontal, lateral e superior ou inferior, a gente não vai precisar colocar aquelas linhas daquilo que está por trás, porque aí ficará em outro desenho em detalhes. Então, aqui nesse desenho, nós vamos ter 3 desenhos ortogonais, tá certo? Então, nesses desenhos ortogonais, a gente está vendo aqui as medições, o que são? São representações vistas, um sólido visto com luz, e a gente vai dar apenas os detalhes do que a gente está vendo daqui de frente. Então, se eu olhar esse desenho daqui, da frente, aliás, daqui, dessa frente aqui, eu vou ver essa linha aqui, ó, tá? Eu vou ver essa linha aqui, e vou ver essas outras linhas internas. Então, eu vou ver dessa forma. Um retângulo e aqui essa base aqui, né? Irregular. E aqui estão as cotagens, né? Se eu olhar aqui de frente, eu vou ver dessa forma.
E se eu olhar de cima, uma vista superficial, eu vou ver dessa forma. Esse corte aqui, nessa linha, e esse L aqui. Tá certo? Bom, aqui nós temos um quadrado maciço, aliás, um losango maciço, um desenho maciço. Aqui eu tenho já uma linha tracejada, né? Porque eu quero, digamos que eu quero fazer uma área na casa, desenhar uma área na casa, então eu traço o desenho completo, depois eu vejo a área aqui para poder desenhar essa entrada da área, digamos que seja um primeiro andar com a área em cima. E aqui eu tirei essa continuidade da linha tracejada e ficou já a área, certo? Então, eu tenho todo o desenho aqui das paredes já com a área exposta. Ok? Mas de onde foi que eu parti o desenho? Qual foi o início do meu desenho? Então, o início do meu desenho foi essa linha, ou esse centro isométrico aqui. Eu tenho um centro isométrico com 3 linhas, né? 3 linhas principais. E eu busquei desenhar a partir dessa demonstração aqui isométrica, com essas informações isométricas não, ortográficas. Então, nós temos aqui os desenhos ortográficos. Então, a partir desses desenhos ortográficos, eu sei primeiro o que é o maciço, né? Então, eu desenhei para iniciar o quê? Nosso centro ortográfico. Ela tem o centro ortográfico, ele vai ter sempre o formato dessas linhas ortográficas e as linhas paralelas, formando esse maciço. Ok? Então, as linhas paralelas que vão acompanhar sempre o desenho das linhas ortográficas. Depois disso, uma segunda fase foi eu desenhar essa entrada aqui, que demonstra muito bem nesse desenho, né? Aqui eu tenho demonstrado, e aqui eu tenho demonstrado também. E se eu olhar de frente, aqui de frente, eu vou ter esse desenho aqui. Se eu olhar daqui, eu vou ter esse desenho aqui. Tá? Se eu olhar daqui, eu vou ter esse desenho aqui. Vamos chamar esse aqui de 1, e esse aqui de 2, que teria esse desenho aqui. E se eu olhar de cima, aqui de cima, eu vou ter esse desenho aqui 3. Ok? Bom, então, a primeira fase foi desenhar o maciço, né, o meu maciço retangular, né, minha caixa retangular. Depois, a minha área, eu fiz, a partir desse maciço, eu fiz as medidas, deixando aqui a forma retangular, continua, e depois apenas apaguei aqui essa partezinha das linhas, que é o centro isométrico, e eu fiquei com o desenho terminado com a área, tá certo? O que falta aqui, se vai fazer uma cobertura, então poderia botar depois o telhado, uma coluna que segura o telhado, sei lá, e é uma outra parte. Mas a parte básica do desenho, sem o telhado, eu já tenho a perspectiva aqui toda trigonométrica, né? Ou seja, em 3 dimensões. Então, vira um exemplo bem prático aqui, né? Então, seria uma construção de perspectiva isométrica simplificada de um objeto, tá ok? O que poderia ser isso? Eu poderia transformar isso em uma construção, por exemplo, de uma vacaria, né? Então, poderia botar, inclusive, aqui no meio, eu teria a construção dessa parte, dessa base da fachada, dessa outra fachada, da parede final aqui, tá? E aqui no meio eu poderia dar uma trabalhada do que teria lá dentro. Eu poderia, inclusive, se eu quiser, eu posso tirar a coberta e fazer as paredes divisórias da vacaria aqui dentro. Não é? Não poderia? Aí vai dar
da inteligência de cada um, né, da criatividade, tá certo? Se quisesse fazer um silo, olha que massa fazer um silo desse jeito, é só pegar a linha isométrica e traçar o silo. Vai ter se for um silo trincheira, vai ter aqui a base mais estreita e a parte superior mais larga, então eu teria um desenho um pouquinho diferenciado, não é isso? E a gente teria também a base isométrica aqui, com as linhas laterais. Ficaria melhor talvez com cone, né? Com ponto de fuga. A forma cônica, porque eu teria como fazer a base superior da e as duas bases inferiores. Bom, essa estrutura toda, desculpa aí, essa forma isométrica, ela é bem interessante. Ortográfica, ela dá uma visão geral, né? E a isométrica, ela pode dar detalhamento. Um outro tipo aqui, traçando a perspectiva isométrica de um prisma, passo a passo. Então, nós temos aqui no prisma, nós temos aqui a largura, nós temos o comprimento e nós temos a altura. Ok? Isso aí poderia a gente trabalhar, por exemplo, um container de navio. Ele tem esse formato, a gente tem o comprimento, a largura e a altura. Ok? Um prisma retangular, dimensões básicas são comprimento, largura e altura. Para eu saber o volume, é só multiplicar um pelo outro, não é isso? E a gente vai ter o volume que tem ali dentro. Se eu multiplicar o volume, é igual ao comprimento, vezes a largura, vezes a altura. Aí eu vou ter isso em medidas. Digamos, se for em metro, a gente vai ter em metros cúbicos, não é isso? Bom, como eu faria isso? Primeira fase, nós teríamos o traçado das três linhas isométricas aqui. Então, nós temos o centro isométrico e as três linhas isométricas. Segunda fase, fazer as linhas paralelas. A linha paralela horizontal, então, paralela a essa aqui, ela tem a mesma medida daqui, vai ter a mesma medida vertical, e a gente teria a linha paralela. Ok? Se eu medir daqui para aqui 2 centímetros, aqui eu tenho que ter também 2 centímetros, porque ela não vai modificar. Ela é toda iso, né? Igual. Aqui, se eu medir também esse ponto até aqui 1 centímetro, aqui eu tenho que ter também 1 centímetro, e aí a largura ela é toda igual, né? E aí bem facilmente a gente monta isso aqui. E aí vem a próxima fase, onde a gente fecha com a linha paralela da base, e a mesma medida daqui para aqui, que é a mesma daqui para aqui, daqui para aqui, a gente vai ter também essa medida daqui para aqui. Então, essa altura aqui, tá certo? Aqui a largura e aqui o comprimento, aqui a altura e aqui a largura. Aqui comprimento. Então, vejam que no desenho isométrico, todas as linhas paralelas, elas vão ter sempre a mesma medida, tanto na frontal como na lateral, tá certo? À medida que a gente tiver do primeiro elemento, tá? Que é a frente, tanto a parte esquerda como a fachada, na face direita como a esquerda, esses vértices a gente vai ter a repetição dele. E aqui nós temos o final, a conclusão, né? Um retângulo isométrico, tá certo? Visto com a vista aérea aí. Então, nós temos aí o prisma retangular.
Bom, e agora, se eu tenho um prisma retangular, eu quero fazer aqui, sei lá, uma casa que vai ser desse formato, ou o que for, eu só vou fazer detalhes, sei lá, fazer aqui na mesma forma. Aí eu vou fazer os traçados para fazer porta, janela. E aí, todas as linhas, elas podem ver aqui, nós temos uma malha aqui, ó, isométrica, ela vai estar formando sempre esses triângulos, ou, da forma que a gente vê também, a gente pode ver que são losangos, ó, losangos divididos em triângulos. Então, a gente vai poder trabalhar sempre na reta nesse sentido, ó, ela sempre tem um traçado oblíquo para a direita ou para a esquerda. Então, nós trabalhamos sempre com traços oblíquos e verticais. Ele não vai ter traço horizontal, tá certo? Nesse tipo de desenho, né? Nesse formato de perspectiva, a gente não vai trabalhar com traço horizontal. Aqui, trabalhar com traço horizontal é qual tipo de perspectiva? Pergunta para a prova. Tirar o zero. Ortográfica, né? Hein? Não é ortográfica, não? Não, com horizontal a gente trabalha com o cavaleira, né? Na perspectiva horizontal, a gente trabalha com cavaleira, onde a gente tem uma fachada, sempre a linha da base é horizontal, tá certo? Aí depois a gente vai fazer um traçado ou para a direita ou para a esquerda, com certa deformação, e vai mostrar sempre a parte superior. Uma lateral e o superior, mas a base ela é sempre horizontal, essa é a cavaleira. A isométrica não, ela vai ser sempre oblíqua, ou seja, os traços são sempre assim, ó, inclinado, ou para um lado ou para o outro. Acompanha essa malha aqui, ó. Os traços sempre são assim, ou para cá, ou para cá. A gente não tem o traço horizontal, a gente tem o traço vertical, que é dessa linha oblíqua aqui. Nós temos a linha oblíqua, o ponto oblíquo aqui e outro ponto oblíquo aqui. Então nós temos, ó, oblíquo, oblíquo e vertical. Bom, vamos ver agora a perspectiva isométrica de elementos paralelos, que é basicamente o que a gente estava vendo também ali, né? Só que nesse caso, a gente vai fazer uma divisão. Então, primeira fase, nós temos aqui o comprimento, a altura e a largura. Então, nós queremos fazer esse desenho aqui, tá certo? Poderíamos dizer que é um primeiro andar, ok? Um primeiro andar, onde nós temos uma faixa somente com o primeiro piso, né? E temos outro espaço com um piso maior. Ou digamos que aqui nessa parte é construção rural, né? Eu tenho um galpão, onde nessa parte do galpão eu vou ter guindaste, eu vou ter silo, alguma coisa mais alta que eu preciso ter uma parte do galpão mais alta. Então eu teria essa forma isométrica. Então, o nosso ponto isométrico, nós poderíamos, inclusive, aí identificar, no caso, dois pontos isométricos paralelos. Vocês estão enxergando daí? Onde estão os pontos isométricos? Então, nós temos aqui um ponto isométrico, tá certo? E aqui nós temos outro ponto central isométrico. E aqui nós temos as três linhas isométricas e as três linhas isométricas aqui. Então, por isso é chamado de paralelo, porque nós temos dois centros isométricos aí paralelamente um ao outro. Deu para entender? Bom, mas como eu faço esse desenho de forma perfeita? Então, nós iniciamos o desenho dessa forma. Nós vamos trabalhar esse ponto isométrico aqui, inicial, aqui em cima, nessa mesma linha aqui, tá certo? Nós temos esse ponto isométrico inicial. Depois, nós, nessa linha
oblíqua aqui nessa linha isométrica, nós vamos traçar até chegar onde nós queremos. Tá? E aí fazer o corte vertical. Aí, esse corte vertical, a gente vai chegar de novo em uma linha isométrica. E aí fica bem mais fácil quando a gente já pega, e a gente tem essa malha, fica fácil porque é só acompanhar. Continuando o desenho, a gente vai ver aqui, ó. Primeiro se faz essa divisão aqui, oblíqua, e pega uma linha vertical, tá aqui a linha vertical da malha. Se não tiver malha, é só fazer o traço vertical. Depois, aqui nós temos o outro ponto, o segundo ponto oblíquo. É só fazer a linha oblíqua dela, ó, vem uma para cá, não é isso? Nessa mesma linha. Pronto. Nesse ponto de baixo também a gente pode fazer outra linha. Tá? Nós temos a vertical superior, mas aí ela está paralela a um plano virado para baixo, outro para cima. E aí nós temos, no caso, uma ou outra divisão aqui, tal, na mesma linha oblíqua, nas linhas oblíquas, mesmo ponto de interseção. E aí, depois é só apagar essa parte de cima. Pronto, está feito perfeitamente o nosso prédiozinho aí, a base, né, inicial. Agora vamos ver a perspectiva isométrica de elementos oblíquos. Por que são elementos oblíquos? Porque a gente não vai ter praticamente quase nenhuma linha vertical. Quase todos são oblíquos. Então veja aqui, nós temos uma linha A, B, que ela é oblíqua, ela não é vertical, ó, AB. Tá certo? Aí nós temos outra linha oblíqua, CD. Nós temos outra linha oblíqua aqui, EF, ó, oblíqua, com pontos isométricos. Nós temos uma outra linha, GH. Nós temos outra linha, IJ. Nós temos outra linha isométrica, LN. Linha oblíqua. NO, mais uma linha oblíqua. PQ, mais uma linha oblíqua. Se a gente olhar daqui para cá também é outra linha oblíqua, que aqui formaria um ponto de isometria com essa. E RS também é outra linha oblíqua. Se a gente olhar daqui para cá também é uma linha oblíqua. Então, praticamente, esse desenho, todos os traços vão ter linhas oblíquas e verticais. Algumas poucas verticais e a maioria oblíqua. Então, são 3 desenhos aí bem interessantes. Pessoal, é importante vocês fazerem o exercício logo da semana passada, porque vai juntar com dessa semana e vai acumular. Então, dê uma apressada, tá certo? Já se dispõe para daqui para domingo fazer esse trabalho da semana passada, ou hoje mesmo, para que na próxima semana a gente já tenha o resultado desse de hoje. Então, o modelo a seguir serve de base para a demonstração do traçado. Isso eu colo a copia errada, né? O modelo a seguir serve de base para a demonstração do traçado. O elemento oblíquo deste modelo chama-se chanfro. Esse aqui é um chanfro que é muito utilizado na construção civil, na mecânica também. São peças que vão dar suporte para outra peça, para base, para pegar peso. É como se fosse uma mão francesa, né? Mais ou menos, ou para calço. Então, nós temos aqui a largura do chanfro, o comprimento e a altura. Linha oblíqua, essa é uma linha inclinada oblíqua, que não é normal, ó. A linha oblíqua, ela não faz aqui 120 graus. A linha oblíqua normal, ela teria que estar paralela a essa. Tá ok?
E aqui nós temos uma linha oblíqua também em cima, podemos dizer que aqui são duas linhas oblíquas, mas que essa é totalmente irregular. Então, na primeira fase, esboça a perspectiva isométrica do prisma auxiliar, utilizando as medidas aproximadas. Então, nós temos essa linha isométrica aqui normal, tá certo? A base e essa parte superior. E nós temos também esse final aqui, né? Então, nós sabemos que é um prisma normal que foi cortado. Então, inicia fazendo o prisma e depois faz-se o corte. Decide aqui onde vai ser a base e a altura, essa basezinha aqui, e aqui já tem um ponto final do oblíquo. Então, de acordo com essas medidas, a gente pode já fazer esse desenho, e depois é só pegar desse ponto a linha oblíqua para cá e a linha oblíqua para lá. E aqui a mesma coisa, onde termina essa, vai terminar lá a linha oblíqua. Então, nós temos nesse chanfro um desenho onde a gente vai estar trabalhando um traçado, aqui ó, um traçado onde eu vou tirar essa parte da frente e vou ligar esse ponto a esse para que eu tenha a parte posterior. Aqui está a ligação sem apagar e aqui depois a ligação apagada da parte da frente. Aí eu tenho o desenho de um chanfro perfeito, né? Bom, agora vamos passar para a perspectiva isométrica do cilindro. Bom, perspectiva isométrica do cilindro, do círculo, aliás. Um círculo, ele visto de frente aqui, ele tem sempre a forma redonda, arredondada, né? Se aqui está uma cruz, dividindo ele em 4 partes, que seriam mais ou menos 4 triângulos juntos, né, pelos vértices, com a terminação circular. Mas a gente teria como base praticamente o triângulo. Entretanto, quando giramos o círculo, imprimimos um movimento de rotação ao círculo e ele aparentemente muda, pois assume a forma de uma elipse. Então, quando a gente gira aqui, tem até uns brinquedozinhos, né, que a gente bate aqui do lado e ele fica girando. Então, quando a gente faz aquilo, a gente tem realmente essa perspectiva, ou seja, o círculo, ele passa a ser uma elipse, que é um círculo em movimento, né? Seria um círculo ovalado, oval. Bom, então, para a gente fazer um círculo perfeito, para obter a perspectiva isométrica de circunferências de arcos e circunferências, usamos a chamada elipse isométrica. Uma circunferência pode ser inscrita no quadrado e esse, ao ser perspectivado, transforma-se num losango, que terá uma elipse inscrita. Então, nós temos aqui, ó, a gente quer chegar a fazer o círculo, não é isso? Uma circunferência. Então, desse ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, ok? Se nós olharmos de frente ou de cima para baixo, a gente vai ver o desenho desse quadrado dessa forma. Mas se eu olhar em uma outra perspectiva, uma perspectiva isométrica, onde eu tenha já uma posição tridimensional, esse ponto C aqui, ó, se eu olho nesse ponto, em uma altura isométrica, uma altura onde eu tenha exatamente a mesma visão desse ponto aqui, eu vou ver exatamente na linha Z, né? Eu vou ver dessa forma. Eu vou ver esse quadrado que a gente está vendo daqui. Eu vou ver como se fosse um losango.
E aqui eu tenho a linha do Y, o meu centro isométrico, a linha do X, o meu centro isométrico 2, e a linha Z descendo, o centro isométrico 3. Então, nós teríamos aqui o centro isométrico 1, né? Aí nós temos o X, nós temos o centro isométrico 2, é o Y, e o centro isométrico 3, que seria aqui descendo, que seria o Z. Ok? Então, nós temos uma figura aqui numa visão plana, aqui numa visão tridimensional. Né? Eu tinha um quadrado, eu olhando de cima para baixo, olhando aqui de cima. Mas quando eu olho aqui dessa ponta, eu vejo a profundidade dele. Então, eu vejo que ele tem uma profundidade e que ele tem lados iguais, né? Seria um cubo, mais ou menos. Então, eu vou ter que... Então, o que eu vi antes como quadrado, eu passo a ver como losango. Tá certo? É só uma questão de construção de perspectiva, né, diferente. Para executar o desenho isométrico das circunferências, são executadas as seguintes etapas. 1. Desenha-se o quadrado ABCD, que circunscreve a circunferência, traça-se os eixos isométricos e marca-se ABCD, como esse outro aqui, formando os losangos, e tem-se agora o losango ABCD. Bom, desse losango ABCD, a gente traça exatamente como vocês estão vendo aí, é como se fosse dois transferidores, né? Dois quadros, e aí a gente tem essas linhas que vão formar triângulos e losangos, né? A gente tem aqui os pontos centrais de A a B, C, D. Então eu tenho A, B, C, D, F, H. Bom, então, em cada lado desse eu tenho um ponto mediano, tá certo? Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos dividindo isso aqui em um losango e dois triângulos. Então, nós temos um triângulo aqui, ó. Nós vamos ter esse triângulo aqui. Nós vamos ter esse triângulo aqui. E na parte central a gente está formando um losango. Ok? Então, nós passamos uma linha de H até C, uma linha de A a F. Aqui nós temos de H a C, de A até F. Continuando, o contrário, né? O contrário. Nós temos de A a G, eu passando o contrário a linha, e de E a C. Então, eu fiz os vértices contrários. Então, eu vou ter esse desenho aqui. H, C, H, F, e agora E, C, A, G. Então, vejam que eu tenho um losango, e aí nós temos os triângulos da mesma forma. Um triângulo invertido aqui e outro triângulo, praticamente um triângulo cônico, né? É um cone. Se a gente fechar aqui, ó, eu teria um cone nesse sentido. E se eu fechar aqui, eu teria um outro cone aqui nesse sentido. Certo? E aqui nós temos o losango, né, também A, B, C, D, o mesmo losango inicial. Bom, e aí, para fazer o círculo, né, no sentido isométrico, né, aí nós vamos ter aqui, o que é que eu vejo de cima? Eu vejo de cima um quadrado isométrico. Né? Esse quadrado isométrico, onde eu tenho uma profundidade aqui Z. Eu tenho uma profundidade aqui Z e eu tenho uma profundidade aqui Z.
tá? Então, eu passo a ter uma visão como se eu estivesse olhando de cima desse ponto aqui, desse lado. Então, eu tenho a visão aqui é um quadrado, tá? Isso aqui, A, B, C, D, é um quadrado. Mas se eu olho dessa ponta do C e não de cima, aqui de cima, então eu vejo como losango. E se eu vejo como losango, eu posso imaginar ou imaginar que aqui também eu vou ter um outro quadrado isomérico e aqui também nós vamos ter um outro quadrado isomérico. Então, esse quadrado de cima, esse quadrado de cima aqui, ABCD, ele vai ser igual a esse outro quadrado daqui, dessa lateral, e também igual a esse outro da lateral. Então, eu formaria aqui um cubo, tá? Então, isso aqui é uma forma abstrata, tá? Ok? A gente só está imaginando aí. Então, a etapa 3 da construção da perspectiva isométrica da transferência, a gente vai ver que a gente formou essas linhas tracejadas com o centro de cada vértice. O que a gente fez foi ligar a metade desse vértice a esse, a metade desse a esse, a metade desse a esse, de cima, e a metade desse a esse. Ok? A gente botou um triângulo invertido e um triângulo normal, um invertido com o outro. Eu fiz um triângulo assim e outro triângulo ao contrário. Como se fosse brincando de estrela, né? Fazer estrela. Ok? Bom, e agora para fazer a circunferência é apenas ligando os espaços aqui, ó. Ok? Esse vértice vai ligar por dentro a esse para esse. Bom, pessoal, isso para fazer a mão livre, eu teria, então, aqui uma circunferência com losango feito mais ou menos nesse sentido. O que é que eu tenho aqui que me mostra? Nós temos aqui um ponto isométrico. Nós temos uma linha isométrica aqui principal, um ponto isométrico aqui para a direita e a vertical. Aqui nós temos as linhas paralelas formando o cubo, certo? Aqui em cima também eu tenho a linha paralela a esse e essa paralela a essa. Então eu fechei o cubo, ok? E fiz o círculo. Bom, e aí se eu juntar para fazer um cubo completo, eu posso, inclusive, nós fizemos esse primeiro cubo aqui, não foi isso? Esse cubo era o que a gente estava trabalhando. Ok? Então, aí eu chamei aqui assim, ó, A, B, C, D. Não é isso? Deixa eu voltar para ver se é isso mesmo. Isso, A, B, C, D. Aí eu chamei aqui, esse ponto aqui, A, B, C, D, E, esse ponto mesmo, F, esse ponto aqui, G, e essa metade aqui de H. E eu interliguei eles, né? Bom, se eu fiz desse jeito aqui, para eu fazer essa perspectiva, vê só, eu agora tenho um cubo com esse ponto isométrico, eu tenho um cubo, então essas linhas elas têm a mesma distância, essas três, iso igual. Então, as paralelas elas vão ter a mesma distância, a mesma dimensão, né? Essa paralela aqui. Bom, e agora eu tenho um cubo tridimensional e eu tenho que fazer esfera nos três, né? Então, veja só que fácil. É só seguir a sequência, né, da linha a sequência da linha E, passando aqui pelo isométrico, né? Os dois medianos vão passar pela linha isométrica e vai chegar no isométrico, no mediano de baixo, isométrico mediano de baixo. Então, veja só, com isso eu consigo fazer esse tracejado bem facilmente, porque eu vou ter os pontos já tridimensionais. Então, nós vamos ter um cubo com três traçados aí.
E para que vai me sentir essa bagaceira toda aqui? Tudo isso. Isso aqui é muito útil na produção de peças, ou no desenho de peças que a gente pode fazer, que precise ter esses círculos em dimensões diferentes, né? Então, se eu tenho, por exemplo, eu tenho que fazer uma peça que entre uma porca aqui. Eu estou fazendo lá uma máquina para moer o meu, sei lá, alguma coisa lá, e eu tenho uma peça que tem que ter uma porca. E aqui no centro, a minha porca vai ter que entrar. Então, eu tenho uma entrada aqui e eu tenho que fazer esse desenho exatamente tridimensional, né? Com essa distância exatamente, a gente sabendo. E aí a gente vai ter, com esses triângulos, a gente vai ter a possibilidade de fazer um desenho perfeito desse cubo. E depois eu vou dizer, ó, meu parafuso, minha peça vai ser assim. E ela tem aqui a entrada de um parafuso. Ela vai ter um círculo aqui no meio, né? E aqui eu vou ter esse parafuso. E vai ter que entrar aqui. Então, nesses detalhes, a gente vai ter que ter a ideia de como funciona todo o traçado para fazer o desenho perfeito. Toda essa trabalheira é para a gente chegar a fazer com perfeição, tá certo? Aqui não está perfeito, porque é a mão livre, é rápido, mas vocês têm uma ideia de como trabalhar essas perspectivas isométricas, onde é que ela vai chegar. Bom, pessoal, deu para entender até aí como é que foi o que a gente estava conversando? Deu para pegar algumas coisas, né? Heraldo, só hoje você está falando, só você, né? Os outros estão todos sem microfone. Estão dormindo, professor, não estou assistindo, não. Eita Deus. Minha gente, vamos acordar. Estou assistindo aqui o zóio pesando. Ave Maria. Você está com celular, é? Celular, não tem computador, não, professor. Ah, ok.